Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Clube do Conto, o último episódio da temática de terror. Eu sou o seu apresentador, João, e comigo tenho o Mr. Otávio e o Sr. Tots. Olá. E o conto que eu estarei lendo hoje se chama Neve, Vidro e Maçãs. Ele é do Neil Gaiman, ele faz parte da antologia Fumaça e Espelhos, que é uma antologia da qual eu já li um conto outra vez. Caso alguém se lembre, é o Arremate por Atacado. Um conto bem interessante. Foi na primeira rodada, né? Que nós fizemos o Clube do Eu Conto. não lembro se foi a primeira rodada, mas deve ter sido. Foi o episódio 3. E quando veio a temática de terror, eu pensei, eis a oportunidade de ler aquele conto que eu queria. Vou adicionar o link também do Remate por Atacado, caso alguém queira ler, e o episódio foi ao ar dia 6 de maio desse ano. E vamos ao conto. Neve, Vidro e Maçãs. Eu realmente não sei que tipo de coisa ela é. Nenhum de nós sabe. Ela matou sua mãe no parto, mas isso não dá conta de descrevê-la. Todos me consideram sábia, mas estou longe de corresponder a esse perfil, apesar dos fragmentos que previ, dos momentos congelados em poças d'água ou no vidro frio do meu espelho. Se eu fosse sábia, não teria tentado alterar o que vi. Se fosse sábia, teria me matado antes mesmo de tê-la encontrado, antes mesmo de tê-la traído. Sábia e feiticeira, era o que diziam. Eu havia visto sua face em sonhos e reflexos durante toda a minha vida. 16 anos sonhando com sua imagem, antes dele ter o passo de seu cavalo junto à ponte naquela manhã e perguntar meu nome. Ele me ajudou a subir em seu grande garanhão, e juntos cavalgamos até minha pequena choupana, meu rosto enterrado no dourado de seus cabelos. Ele pediu o melhor que eu tinha a oferecer. Era o direito de um rei. Sua barba era vermelho bronze à luz da manhã. Eu o conhecia, não como um rei, pois nada sabia de reis então, mas como meu amor. Ele tomou tudo o que quis de mim, o direito dos reis, mas voltou a mim no dia seguinte e na noite posterior. A barba tão vermelha, os cabelos tão dourados, os olhos do azul do céu de verão, a pele bronzeada do suave marrom do trigo maduro. Sua filha era apenas uma criança, não mais do que 5 anos de idade quando cheguei ao palácio. O retrato da mãe morta pendia no quarto da princesa na torre. Uma mulher alta, cabelos da escura cor da madeira, olhos castanhos amendoados. Ela era de uma estirpe diferente da de sua pálida filha. A menina não comia conosco. Eu não sei realmente onde ela comia. Eu possuía meus próprios aposentos. Meu marido, o rei, também tinha os seus. Quando me desejava, mandava me chamar. Eu ia a ele e eu satisfazia, e ele me satisfazia em troca. Uma noite, vários meses após eu ter chegado ao palácio, ela veio aos meus aposentos. Tinha 6 anos. Eu estava bordando perto da lamparina, forçando meus olhos contra a fumaça da lâmpada e da iluminação intermitente. Quando ergui a cabeça, lá estava ela. Princesa? Ela nada respondeu. Seus olhos eram negros como carvão, negros como seus cabelos. Os lábios eram mais vermelhos do que sangue. Olhou para mim e sorriu. Seus dentes pareciam afiados, mesmo à luz dos lampiões. O que você está fazendo longe do seu quarto? Eu estou com fome, disse como qualquer criança. Era inverno. Quando comida fresca, ainda é um sonho de calor e de luz do sol. Mas eu tinha meadas de maçãs inteiras, descaroçadas e secas, pendendo das vigas de meu aposento. Apanhei uma para ela. Tome! O outono é tempo de seca, de preservar. Uma época de apanhar maçãs, derreter a gordura de ganso. O inverno é tempo de fome, de neve e de morte. E é a época da celebração de meados do inverno, quando esfregamos a banha de ganso na pele de um porco inteiro, forrado com as maçãs do outono, e, então, o assamos no forno ou em espetos, e preparamo-nos para banquetear, juntos ao crepitar das chamas. Ela tomou a maçã seca de minhas mãos e pôs-se a mastigá-la com seus dentes amarelos e afiados. Está gostoso? Ela assentiu com a cabeça. Sempre tive medo da pequena princesa, mas naquele momento senti afeição por ela, e com meus dedos, gentilmente toquei-lhes a face. Ela olhou para mim e sorriu. Ela sorria, mas raramente. Então, afundou seus dentes na base de meu polegar, no monte de Vênus, e arrancou sangue. Comecei a gritar de dor e de surpresa. Todavia, ela olhou para mim e me calei. A pequena princesa firmou sua boca em minha mão, e então, lambeu, sugou e bebeu. Quando terminou, deixou meu aposento. Ante meu olhar, o corte que ela fizera começou a se fechar, formar casca e cicatrizar. No dia seguinte, já era uma antiga cicatriz,
Podia ter cortado minha mão com um canivete na infância. Eu havia sido congelada por ela, possuída e dominada. Aquilo me aterrorizou, mais do que o sangue de que a menina havia se alimentado. Após aquela noite, eu trancava a porta de meus aposentos ao entardecer, obstruindo-a com um mastro de carvalho. Ordenei também ao ferreiro que forjasse barras de ferro, que ele fixou em minhas janelas. Meu marido, meu amor, meu rei, convocava-me cada vez menos. E quando eu comparecia, ele estava aturdido, apático e confuso, que não podia mais fazer amor como um homem e não me permitiria satisfazê-lo com a boca. A única vez que tentei, ele se sobressaltou violentamente e pôs-se a chorar. Afastei minha boca e o abracei com firmeza, até que tivesse parado de soluçar. Então, ele adormeceu como uma criança. Corri meus dedos por sua pele enquanto dormia. Ela estava coberta por uma infinidade de antigas cicatrizes. No entanto, eu não podia me lembrar de nenhuma delas, desde os dias em que me fez a corte. Salvo uma, nos flancos, onde um javali o ferira ainda jovem. Logo tornou-se a sombra do homem que eu conhecera e amara junto à ponte. Seus ossos agora estavam à mostra, azuis e brancos, por baixo da pele. Eu permaneci ao seu lado, suas mãos frias como pedra, seus olhos azul leitosos, seus cabelos e barba escassos e sem lustro. Morreu sem tremer, sua pele mordiscada e tomada da cabeça aos pés por pequenas e antigas cicatrizes. Ele pesava quase nada. O chão estava congelado e duro. Não pudemos lhe cavar uma sepultura, então fizemos um marco com rochas e pedras sobre seu corpo, como um memorial apenas, pois havia muito pouco de seu organismo para proteger da fome das feras e dos pássaros. Então eu me tornei rainha. E eu era tão tola e jovem, 18 primaveras haviam se passado desde a primeira vez em que o sol me banhou. E não fiz o que faria agora. Se fosse hoje, faria com que o coração dela fosse arrancado, acredite. Mas depois ordenaria que decepassem sua cabeça, braços e pernas. Teria exigido que a extirpassem. Só então assistiria em praça pública ao carrasco atiçar as chamas com fole, a fim de acompanhar sem piscar cada porção de seu corpo arder no fogo. Ainda posicionaria arqueiros ao redor da praça, para que alvejassem qualquer pássaro ou animal que se acercasse das labaredas, qualquer corvo, cachorro, gavião ou rato. E não cerraria meus olhos até que a princesa fosse reduzida a cinzas, e um vento suave a espalhasse como neve. Eu não fiz isto, e nós pagamos por nossos erros. Dizem que fui enganada, que aquele não era seu coração, que era o coração de um animal, um cervo, talvez, ou um javali. Dizem e estão enganados. Outros afirmam, mas trata-se da mentira dela, não minha, que me foi dado o coração e que eu o devorei. Mentiras e meias-verdades precipitam como neve, cobrindo as coisas de que me lembro. Aquilo que eu vi, uma paisagem, irreconhecível depois de uma nevasca. Eis o que ela fez de minha vida. Havia cicatrizes em meu amor, nas coxas de seu pai e no ombro viril dele, quando morreu. Eu não os acompanhei. Ela foi apanhada de dia, enquanto dormia e estava enfraquecida. Levaram-na ao coração da floresta. Lá, abriram sua blusa, cortaram seu coração e a deixaram morta, num barranco, para que a floresta a tragasse. A floresta é um lugar sombrio, a fronteira de muitos reinos. Ninguém seria tolo bastante para reclamar posse sobre ela. Foras da lei vivem lá. Ladrões habitam a floresta, bem como seus lobos. Pode-se cavalgar através de suas trilhas uma dúzia de dias e, em momento algum, ver viva alma, mas a olhares atentos o tempo todo. Trouxeram-me seu coração. Sei que lhe pertencia. Nenhum coração de porca ou corça continua a bater e pulsar após ter sido arrancado, como aquele fazia. Levei-o até meus aposentos. Não o comi. Pendurei-o na viga acima de minha cama. Coloquei-o num cordel, onde esticava sorvas, alaranjadas como o peito de um estorninho, com bulbos de alho. Lá fora, a neve caía, cobrindo as pegadas dos meus caçadores, revestindo seu pequenino corpo na floresta onde jazia. Ordenei ao ferreiro que removesse as barras de ferro das janelas, e passei algum tempo no meu quarto, nas tardes dos breves dias de inverno, fitando a floresta, até a escuridão cair. Havia, como declarei, pessoas na floresta. Algumas emergiam de seu seio para a feira da primavera. Criaturas gananciosas, bravias, perigosas. Muitas eram atrofiadas, anões, anãs e corcundas. Outras tinham dentes enormes e olhares vazios de idiotas. Um tanto portava dedos como barbatanas ou garras de caranguejos. Esgueiravam-se para fora da floresta a cada ano a fim de tomar parte da feira da primavera, realizada quando a neve se derretia. Quando jovem, eu trabalhara na feira, e essa gente da floresta me assustava. Eu lia a sorte dos frequentadores, contemplando o futuro numa poça de águas tranquilas. Mais tarde, quando mais velha,
num disco de vidro polido, de revés inteiramente prateado. Tratava-se do presente de um mercador cujo cavalo extraviado eu vira numa poça de tinta. Os proprietários das barracas tinham medo da gente da floresta. Pregavam suas mercadorias nas tábuas nuas das suas bancas. Grossas fatias de pão de gengibre ou cintos de couro eram afixados com enormes cravos de ferro na madeira. Caso seus produtos não fossem cravados, diziam, as criaturas da floresta tomariam-nos e fugiriam, mastigando o pão de gengibre roubado, protegido pelos golpes das chibatas. Entretanto, o povo da floresta tinha dinheiro, uma moeda aqui, outra acolá, algumas esverdeadas pelo tempo ou pela terra, suas esfinges desconhecidas até mesmo dos mais velhos de nós. Também traziam coisas para comerciar, e assim a feira continuava, servindo a párias e anões, acolhendo ladrões, caso fossem discretos, dispostos a saquear os raros viajantes das terras além da floresta, os ciganos ou os servos. Aos olhos da lei, isto também era roubo. Os servos pertenciam à rainha. Os anos avançaram lentamente. Meu povo afirmava que eu reinava com sabedoria. O coração ainda pendia acima da minha cama, pulsando suavemente à noite. Se alguém que chorou pela criança, não vi evidência alguma. Ela era algo de aterrador, e todos deram graças por se verem livres da ameaça. Uma feira da primavera seguiu-se à outra, 5 delas, cada uma mais triste, lamentável e de pior qualidade do que a anterior. Cada vez menos habitantes da floresta vinham fazer compras. Aqueles que davam o ar da graça pareciam indiferentes e apáticos. Os feirantes deixaram de pregar suas mercadorias nas tábuas de suas bancas. No 5º ano, um punhado de pessoas emergiu da floresta, uma mixórdia assustada de pequenos homens peludos, e ninguém mais. O mestre da feira e sua pajem vieram a mim quando a feira encerrou-se. Eu o havia conhecido antes de ser rainha. Eu não venho à sua presença por ser rainha, disse ele. Nada falei. Ouvi. Venho porque a senhora é sábia, prosseguiu. Quando criança, encontrou um potro extraviado ao fitar uma poça de tinta. Quando donzela, achou uma criança que havia se desgarrado de sua mãe ao contemplar aquele seu espelho. A senhora conhece segredos e pode localizar coisas perdidas. Minha rainha, indagou ele. O que está afugentando o povo da floresta? No próximo ano, não haverá feira da primavera. Os viajantes de outros reinos tornaram-se escassos e infrequentes. A gente da floresta está quase desaparecida. Outro ano como este e todos morreremos de fome. Eu ordenei à minha criada que trouxesse meu espelho. Era um objeto singelo, um disco de vidro com um fundo prateado, que eu mantinha embrulhado numa pele de corça, dentro do baú, em meus aposentos. Trouxeram-no a mim, e contemplei seu interior. Ela tinha agora 12 anos, e não era mais uma criança. Sua pele ainda era pálida, seus olhos e cabelos carvão escuro, os lábios vermelhos sangue. Trajava as vestes que tinha quando deixara o palácio pela última vez, a blusa, a saia, embora estivessem muito poídas e remendadas. Sobre elas, usava um manto de couro, e, no lugar das botas, calçava bolsas de couro, amarradas com tiras, em volta de seus pequeninos pés. Estava em pé na floresta, ao lado de uma árvore. Enquanto assistia tudo pelo olho de minha mente, eu a via se esgueirar, saltitar, saracotear e avançar de árvore em árvore, como um animal, um morcego ou um lobo. Estava seguindo alguém. Era um monge. Vestia um hábito. Seus pés estavam descalços, corroídos e duros. Sua barba e tonsura estavam compridas, crescidas e sem cortar. Ela o observava por detrás das árvores. Finalmente, ele parou para passar a noite e se pôs a acender o fogo, depositando galhos, quebrando um ninho de estorninho como um aparo para a lenha. Possuía uma caixa de pavio em seu manto. Então, golpeou a pedra de encontro ao aço até que a fagulha atingiu o material inflamável, e o fogo deflagrou. Havia 2 ovos no ninho que encontrara, e os comeu crus. Não poderiam constituir uma refeição para um homem tão grande. Ele se sentou à luz da chama, e ela deixou seu esconderijo. Agachou-se do outro lado do fogo e o fitou. O homem deu um largo sorriso, como se tivesse passado um longo período desde que vira outro ser humano. Chamou-a, então, com um gesto, para si. Ela se levantou e andou ao redor do fogo. Esperou a um braço de distância. Ele puxou seu manto até encontrar uma moeda, um pequenino vintém de cobre. Arremessou-a para a jovem. Ela a tomou, assentiu com a cabeça e se aproximou. O monge puxou a corda ao redor da cintura, abrindo o manto. Seu corpo era peludo como de um urso. Ela o empurrou sobre o musgo. Uma mão deslizava como uma aranha pelo emaranhado de pelos até que se fechou sobre sua masculinidade. A outra traçava um círculo ao redor do bico do peito esquerdo.
O homem fechou os olhos e tateou desajeitadamente com a mão enorme por debaixo da saia. Ela levou a boca até o mamilo com o qual brincava. Sua pele macia e branca roçava o corpo peludo e castanho. Ela enterrou os dentes no peito volumoso. Ele abriu os olhos, fechou-os novamente e dali ela bebeu. Escarranchou-se sobre ele, alimentou-se. Enquanto fazia, um líquido fino e escuro começou a gotejar entre suas pernas. A senhora sabe o que impede os viajantes de virem à nossa vila? O que está acontecendo ao povo da floresta? Indagou o mestre da feira. Cobriu o espelho com a pele de corça. Ele disse que eu mesma iria me encarregar de mais uma vez tornar a floresta segura. Eu tinha de fazê-lo, embora isso me aterrorizasse. Afinal, eu era a rainha. Uma mulher tola teria ido à floresta e tentado capturar a criatura. Mas eu já havia sido ingênua uma vez e não desejava sê-lo novamente. Passei muito tempo em meio a velhos livros. Passei tempo com ciganas que viajavam por nosso país através das montanhas rumo ao sul, em vez de cruzar a floresta em direção ao norte e ao oeste. Preparei-me e obtive os objetos de que precisava. E, quando a primeira nevasca principiou a cair, eu estava pronta. Nua estava eu, e sozinha na torre mais alta do palácio, um lugar aberto aos céus. O vento resinava meu corpo. Arrepios deslizavam pelos meus braços, coxas e seios. Carregava uma bacia de prata e uma cesta na qual colocara uma faca também de prata, um alfinete do mesmo material, pinças, um manto cinzento e 3 maçãs verdes. Eu as depositei e permaneci ali, despida, na torre, humilde perante o céu da noite e do vento. Tivesse algum homem me visto, eu arrancaria seus olhos, mas não havia ninguém para espionar. Nuvens deslizavam pelo firmamento, ocultando e desvelando a lua quarto minguante. Tomei a faca e cortei meu braço. 1, 2, 3 vezes. O sangue gotejou dentro da bacia escarlate, aparentando negro ao luar. Adicionei o conteúdo do pequeno frasco que pendia ao redor do meu pescoço. Era um pó marrom, extraído de ervas secas, da pele de um determinado sapo e de outras coisas. Ele engrossou o sangue, enquanto o impedia de coagular. Tomei as 3 maçãs, uma a uma, e espetei suas cascas gentilmente com meu alfinete de prata. Então, depositei as maçãs dentro da tigela e as deixei repousar ali, enquanto os primeiros e pequeninos flocos de neve do ano caíam lentamente sobre minha pele, sobre as maçãs e sobre o sangue. Quando o alvorecer começou a clarear o céu, cobri-me com meu manto cinzento. Peguei as maçãs vermelhas da tigela de prata, uma a uma, pondo-as dentro da minha cesta, com as pinças de prata, tomando precaução de não as tocar. Nada havia restado de meu sangue ou do pó marrom na tigela de prata. Nada a não ser um resíduo escuro, como um verdete, no interior. Enterrei a tigela na terra, então lancei um encanto sobre as maçãs, como fiz uma vez, anos antes, junto a uma ponte, lançando um encanto sobre mim mesma, a fim de que fossem, sem sombra de dúvida, as maçãs mais bonitas do mundo. O rubor carmim de suas cascas era da cor quente do sangue fresco. Vesti o capuz da capa sobre meu rosto. Tomei fitas e graciosos ornamentos de cabelo comigo. Coloquei-os por cima das maçãs dentro da cesta de junco e caminhei sozinha para a floresta até chegar à sua morada, um penhasco alto de granito, cercado de profundas cavernas que penetravam na muralha de rocha. Havia plantas e pedras ao redor da face do penhasco. Eu caminhava silenciosa e suavemente, de árvore em árvore, sem perturbar qualquer ramo ou folha. Finalmente, encontrei meu esconderijo e aguardei à espreita. Após algumas horas, um bando de anões engatinhou para fora da abertura da caverna. Feios, disformes, pequenos homens peludos, os velhos habitantes desse território. Agora, raramente são vistos. O grupo desapareceu na mata. Nenhum deles avistou-me, embora um dos pequeninos tenha parado e urinado contra a rocha onde eu me escondia. Esperei, mas nenhum saiu. Fui até a entrada da caverna e saudei, numa voz velha e rouca. A cicatriz no meu monte de Vênus latejou e pulsou à medida que ela vinha em minha direção, emergindo das trevas, nua e solitária. Tinha 13 anos de idade, minha enteada. Nada maculava a alvura de sua pele, salvo uma cicatriz lívida no seio esquerdo, de onde seu coração fora arrancado muito tempo atrás. A parte interna das coxas estava manchada com uma sujeira úmida e escura. Ela me fitou, e eu oculta estava sob minha capa. Olhou-me esfomeada. Fitas, dona de casa, grasnei. Graciosas fitas para seus cabelos. Ela sorriu e me chamou com um gesto. Um puxão. A cicatriz de minha mão me arrastava ao seu encontro. Eu fiz o que havia planejado, mas o fiz mais rapidamente do que imaginara. Derrubei a cesta e berrei com a velha mascata desanimada que fingia ser. Então corri. Minha capa cinzenta era da cor da floresta, e eu era veloz.
ela não me alcançou. Retornei ao palácio. Não vi o que se seguiu. Imaginemos, entretanto, a garota retornando, frustrada e faminta, à sua caverna, deparando-se com minha cesta caída no chão. O que ela faz? Gosto de pensar que primeiro brincou com as fitas, amarrou-as nos seus cabelos, negros como um corvo, e as girou ao redor de seu pescoço ou de sua pequena cintura. Então, curiosa, removeu o pano para ver o que mais havia na cesta, e contemplou as maçãs de um vermelho tão vivo. Evidentemente, exalavam um aroma de pomos frescos, mas também cheiravam a sangue. Ela estava com fome. Eu imagino apanhando uma fruta, pressionando-a contra as faces, sentindo sua fria macia de encontro à pele. Então, abriu a boca e mordeu profundamente. Assim que cheguei aos meus aposentos, o coração que pendia na viga do teto, com maçãs, presunto e salsichas secas, havia cessado de bater. Dependurado estava, silencioso, sem movimento ou vida. Uma vez mais, senti-me segura. Naquele inverno, a neve foi alta e profunda. Tardou muito a derreter. Estávamos todos famintos quando da chegada da nova estação. A feira da primavera foi um pouco melhor naquele ano. As pessoas da floresta eram poucas, mas vieram e havia viajantes das terras além da mata. Vi os pequenos homens peludos da caverna da floresta comprando e barganhando peças de vidro, pedaços de cristal e nacos de quartzo. Pagaram pelo vidro com moedas de prata, os espólios da pilhagem de minha enteada, não tenho dúvidas. Quando se espalhou que os anões estavam comprando, a gente da vila correu às casas e retornou com cristais da sorte, e, em alguns casos, com lâminas de vidro inteiras. Pensei por um momento em ordenar a execução dos pequenos homens, mas não o fiz. Enquanto o coração pendesse silencioso, imóvel e frio da viga de meu aposento, eu estaria a salvo. O mesmo poderia ser dito do povo da floresta, e, consequentemente, da gente da cidade. Meu 25º ano chegou, e minha enteada comera a fruta envenenada 2 invernos antes. Foi então que o príncipe veio ao meu palácio. Ele era alto, muito alto, com olhos verdes frios e a pele morena dos que habitam além das montanhas. O rapaz cavalgava em companhia de uma pequena comitiva, grande o suficiente para defendê-lo, pequena o bastante para que outro monarca, no caso eu, por exemplo, não o visse como uma ameaça em potencial. Eu fui muito pragmática. Pensei numa aliança entre nossas terras. Imaginei um reino estendendo-se das florestas até o sul, rumo ao mar. Lembrava-me de meu amor, barbado de cabelos dourados, morto 8 anos antes. À noite, fui ao quarto do príncipe. Eu não sou inocente. Embora meu falecido marido, que outrora fora meu rei, fosse meu verdadeiro amor, não importa o que digam. De início, o príncipe parecia excitado. Ordenou que eu tirasse minhas vestes. Fez com que ficasse diante de uma janela aberta, longe do fogo, até que minha pele eriçasse de tão gelada e fria. Então, pediu-me para deitar de costas, com as mãos cruzadas sobre os seios, meus olhos arregalados, apenas fitando as vigas acima. Disse-me para não me mover e respirar o menos possível. Implorou-me para que nada falasse. Abriu minhas pernas. Foi então que me penetrou. Conforme começou a estocar dentro de mim, senti meu quadril erguer-se, meu corpo parear-se ao seu, atrito após atrito, impulso após impulso. Gemi. Não pude evitar. Sua masculinidade escorregou para fora de mim. Estendi a mão e a toquei. Uma coisa pequenina e resvaladiça. Por favor, disse-me suavemente. Você não deve se mover nem falar. Deite-se ali nas pedras, fria e bela. Eu tentei, mas ele havia perdido toda a força que o fizera viril. Pouco tempo depois, deixei os aposentos do príncipe, suas maldições e lágrimas ressoando em meus ouvidos. Partiu cedo na manhã seguinte, com todos os seus homens, cavalgando em direção à floresta. Eu imagino seu membro, agora, enquanto cavalgava, um nó de frustração na base de sua virilidade. Imagino seus lábios pálidos, comprimidos com firmeza. Imagino então sua pequena escolta atravessando a floresta a cavalo, alcançando por fim o túmulo de cristal e vidro de minha enteada. Tão pálida, tão fria, nua sob o vidro, pouco mais do que uma menina, e morta. Na minha fantasia, quase posso sentir a repentina solidez de sua masculinidade dentro de suas vestes. Presinto o desejo ardente que o acometeu então. As orações que murmurou, em meio à respiração entrecortada, agradecendo a boa aventura. Imagino-o negociando com os pequenos homens peludos, oferecendo-lhes ouro e especiarias em troca do adorável corpo sob o túmulo de cristal. Terão aceito seu ouro espontaneamente? Ou levantaram os olhos para ver seus homens a cavalo, com suas espadas afiadas e lanças, percebendo que não tinham escolha? Realmente não sei. Eu não estava lá. Não estava vendo no espelho. Só posso imaginar.
Mãos removendo os pedaços de vidro e quartzo de seu corpo gelado. Mãos gentilmente acariciando suas faces gélidas, movendo seus braços frios, regozijando-se por encontrar o cadáver ainda fresco e maleável. Tê-la-á ele tomado lá, diante de todos, ou ordenado que a carregasse até um canto recluso antes de possuí-la? Não sei dizer. Terá deslocado o naco de maçã de sua garganta, ou terão seus olhos se aberto, conforme ele desferia estocadas dentro de seu corpo? Terá sua boca se escancarado, os lábios se afastados, os dentes amarelos e pontiagudos se fechado no pescoço moreno do rapaz, enquanto o sangue, que é vida, vertia-se pela garganta da maldita, arrastando o pedaço de maçã que me pertencia, meu veneno? Imagino, realmente não sei. Uma coisa com certeza sei. Fui despertada aquela noite por seu coração pulsando e batendo uma vez mais. O sangue salgado gotejou sobre meu rosto. Eu me sentei. Minha mão ardeu e latejou, como se eu tivesse golpeado a base de meu polegar com uma rocha. Esmurraram a porta. Senti medo, mas eu era a rainha e não podia demonstrar. Abri a porta. Primeiro, seus homens entraram no meu aposento e se perfilaram ao meu redor, empunhando espadas afiadas e longas lanças. Então, ele entrou e cuspiu em meu rosto. Finalmente, ela adentrou meu aposento, como eu o fizera quando era uma rainha, recém-coroada, e ela, uma criança de 6 anos. A menina não havia mudado, não mesmo. Ela puxou para baixo o barbante em que pendia seu coração. Tirou as sorbas, uma a uma, arrancou o bulbo de alho, agora ressecado após tantos anos, e então tomou seu próprio coração, pulsante, uma coisa diminuta, não maior do que o de uma pequena cabra ou ursa, enquanto ele transbordava e bombeava sangue em sua mão. Suas unhas deviam ser tão afiadas quanto o vidro. Com elas, abriu o peito, fazendo-as percorrer a cicatriz púrpura. Seu tórax abriu-se numa fenda, rasgada e destituída de sangue. Lambeu seu coração uma vez, enquanto o sangue escorria por seus dedos, e empurrou o órgão para dentro da cavidade. Eu a vi fazer isto. Vi fechar a carne de seu peito uma vez mais. Vi a cicatriz púrpura começar a se desvanecer. Seu príncipe pareceu brevemente preocupado, mas, mesmo assim, colocou seus braços ao redor dela. Ambos, então, ficaram lado a lado e esperaram. A menina continuou gélida, e a exuberância da morte permaneceu em seus lábios. De forma alguma, o desejo do rapaz diminuíra. Os dois disseram-me que se casariam, e certamente seus reinos seriam unidos. Afirmaram que eu estaria presente no dia do casamento. Está começando a ficar quente. Disseram coisas ruins a meu respeito para as pessoas. Um pouco de verdade para adicionar sabor ao prato, mas mesclado de muitas mentiras. Eu fui amarrada e aprisionada em uma pequenina cela de pedra debaixo do palácio, e lá permaneci durante todo o outono. Hoje, arrancaram-me da cela. Despiram os trapos que eu vestia e lavaram minha sujeira. Então, rasparam minha cabeça e virilha, antes de esfregar minha pele com banha de ganso. A neve caía enquanto me carregavam. 2 homens segurando em cada mão, 2 outros cada perna. Irremediavelmente exposta e humilhada por entre a multidão invernal. Fui levada a este forno. Minha enteada assistiu a tudo ao lado de seu príncipe. Ela acompanhou minha indignação e nada disse. Enquanto me empurravam para dentro, zombando e caçoando de minha desgraça, eu vi um floco de neve pousar sobre sua face, e lá permanecer, sem se derreter. Eles selaram a porta do forno em seguida. Está ficando mais quente aqui. Lá fora, cantam e dão vivas, batendo nas laterais. Ela não estava rindo, zombando ou falando. De forma alguma, escarneceu de mim ou desviou o olhar. Na verdade, encarou-me o tempo todo. E por um momento, eu me vi refletida em seus olhos. Eu não gritarei. Não lhes darei esta satisfação. Terão meu corpo, mas minha alma e minha história a mim pertencem, e comigo morrerão. A banha de ganso começa a derreter e brilhar sobre minha pele. Não devo emitir um só pio. Não devo pensar mais nisto. Na verdade, pensarei no floco de neve em sua face. Penso em seus cabelos negros como carvão, seus lábios rubros como sangue, e sua pele branca de neve. Você e o Tots e as histórias que arrancam corações, né? Eu? Ah, sim, a última do clube. Era um pouco. Sei. Interessante releitura. Uhum. Eu não me lembro se eu li esse conto antes ou depois de ter assistido Malévola, mas... Pois é, eu ia comentar isso, né? eu gostei muito da comparação. Claro que a Malévola é mais voltado pra criança, né? Isso aqui dá uma pegada bem mais
obscura, assim, na história da Branca de Uhum. Neve, mas eu acho que é um dos meus contos, se não o meu conto favorito dessa antologia. Eu gostei bastante dessa releitura. Uhum. Não, é bem, realmente, uma releitura bem criativa, pois coloca, né, o que temos como vilã no papel de protagonista, né? Uhum. De certa forma, como mostrando. Assim, nessa releitura, a Branca de Neve é uma vampira, basicamente, né? É, assim, não diz exatamente o que ela é, só que ela é um ser É uma bem. vampira, ela suga o sangue das pessoas, né? Ah, sim, sim, Dá pra se dizer que se fosse pra taxar um termo mais sim, próximo, seria de uma vampira. sim. Eu só Eu acho bem me. curioso. Eu me perdi um pouco na parte em que o príncipe vai. Vai. É na motivação do príncipe de encontrar a Branca de Neve. Na Na verdade, verdade, eu acredito que ele tenha encontrado ela por acidente. Hum, pois é. Porque ele foi pela floresta pra sair do reino, né? Uhum. Daí Ele, encontrou Só ela e que. voltou. Só que ele é pelo que dá pra entender, o príncipe também é retratado como um necrófilo, né? Isso, nossa, essa foi pra mim a sacada mais legal do conto inteiro, cara. A É, parte que ele fica com a rainha, nossa, foi genial. Boa. sim, e daí por isso que ele teria descoberto, né, a Branca de Neve morta Hum. na floresta. É possível, talvez, que ele soubesse, eu sei que ele é de outro reino e tal, mas é possível que ele soubesse que ela estava enterrada lá, porque afinal, depois que a rainha Hum. envenenou ela, né, ela foi enterrada num túmulo, supostamente Ah, pelos né? anões, né, Os então anões, né? acho que ficou Uhum. conhecido pela população, pelo É. menos o da Ah, floresta, né. sim, porque Então, no original é meio que isso, né? Ela é a. Tipo. Ah, não, na verdade. No original, o lenhador acaba não matando ela? Isso. É, né? Daí ele mata um Ele cervo, um mata um veado. cervo e traz, e É. daí tem esse esquema da maçã envenenada, né? hum, Uhum. E daí ela come a maçã envenenada e depois ela é colocada num caixão de vidro, né? Uhum. uhum. Eu só não entendi qual é dessa do coração. Tirar o coração, daí a pessoa continua viva de boas na floresta. A ideia do coração, quer dizer, de ter o coração na história é referência Sim. ao original, né? Que é o coração do cervo e tal. Isso dela continuar Hum, viva, acho que foi só mais uma liberdade poética pra mostrar o quão criatura sobrenatural ela é, sabe? com maligna. É, também. É, porque aqui ela realmente é Então acho que pincelada como uma criatura maligna, né? uhum, ela pode até, talvez, sentir alguma coisa ou sofrer alguma coisa quando foi retirada do coração, até Uhum, porque ela foi dada como morta, né? E depois que a isso. rainha viu que o pessoal não estava mais vindo pra feira, que ela Ela ainda estava suspeita, né? viva. Uhum, Então ela deve ter se recuperado depois. Assim como uhum, ela se recuperou com o príncipe, com ela, né? uhum. E Depois eu do acho que veneno, por exemplo. eu acho curioso como, apesar da rainha, né, a rainha má, Uhum. não ser necessariamente a vilã, ela é bem cruel, sim, no modo de pensar. Quando ela fala que, se ela fosse sábia, ela teria esquartejado a menina e Eu, queimado. eu não vejo como essa maneira. Eu acho que é mais por ela ver o quão sobrenatural e. Uhum. Não sei se maligna, mas sobrenatural e perigosa a menina é, né? Que ali no final, quando eles prendem ela, ela fala que a Branca de Neve e o príncipe Uhum. contaram diversas histórias sobre ela, algumas verdadeiras, mas recheadas de muita mentira. Sim. Então eu acho que a personagem se assume que teve atitudes não necessariamente erradas, mas talvez extremas, sabe? Uhum. E que isso só contribuiu para que, né, pro fim que ela teve, né? Esse Sim. fim dela pegando fogo, eu não sei, não tem nada a ver com a história original, né? É só Não. um. Ela morre. Ela cai de um penhasco na história original. Faz muito tempo que eu li ou assisti Branca de Neve, então já não tenho mais tanta memória da A história. parte dela queimar no fogo lembra muito João e Maria, né? Na verdade. Uhum. Uhum, é verdade. A Bruxa do E João e Maria, exatamente. mas eu gostei que ela que o Neil Gaiman fez referência cíclica ao começo da história, quando ele fala: o inverno é a época de esquentar a banha de ganso e tudo mais, e foi a forma como ela acabou morrendo, né? Isso, Então eu gostei exatamente. desse fecho de ciclo. Uhum. E a É, parte sobre as mentiras deles contando para ela, contando sobre ela, eu acho que pode ser um pouco da parte da feitiçaria, porque ela obviamente se uhum. demonstrou bruxa, né? Apesar de não ter feito nada de errado até então na história, nada de É, cruel, assim, ele, com a magia, vamos dizer assim. E a parte das mentiras, acho que foi só para ajudar o povo a destronar ela, né? Ajudar não, a convencer o povo a destronar ela, no caso. eu acho bem interessante como
leva um bom tempo pra, assim, se você não pega a sacada do título, leva um bom tempo pra você entender que é uma releitura da Branca de Uhum. Neve, porque ela esconde, o autor, Sim, no caso, esconde muitas coisas a respeito, sim. né? Apesar É, de você parar de ver a história, uma madrasta, o pai morre, a uhum, princesa e tal. Como é trocada a perspectiva da história, de fato, uhum, se a pessoa não tá prestando muita atenção, você certamente não percebe que é Branca de uhum, Neve. Mas exatamente. tá recheado de referências, né, cara? Os Sim, sim. anõezinhos com os cristais. A partir daí já a partir da parte, né, que ela, Uhum, né, na verdade é quando ela diz que ela pega o espelho pra uhum. ver as coisas, já começa a ficar É, mais óbvio. E daí a questão da maçã, os anões, tudo, sim. aí já é bem lógico. É, a parte que ela envenena as maçãs já é bem entregue, né? Eu acho Uhum, que a parte mais singela, assim, fora da história original, que eu digo, seria a da feira, né? Que é usado mais uhum, como um catalisador da história. uhum. Que eu acho que nem tem na original essa coisa da feira e da floresta, né. A floresta até tem, né? Mas a feira em Não, que. não, do povo da floresta Ah, tá. ser Não, sim, é. dos ladrões e Isso eu acho tals, que não, não. meu. Uhum, Isso da feira supostamente fica mais por background do original, assim, né? uhum, Por uhum. contextualização e do cenário todo. Eu acho legal essa ideia de releitura, apesar de que, assim, eu acho essa ligeiramente extensa, né. Sim, esse é o Ele conto ele mais. se debruça Eu acho que esse, bastante. na verdade, é o segundo conto mais longo do. Uhum. Segundo conto mais longo do livro. Ele se debruça bastante em explicar o tudo, basicamente, Sim. né. Na verdade, eu acho que a parte mais demorada, assim, demorada não no sentido de volume, mas assim, que parece que demora a chegar a algum lugar, é ele descrevendo justamente o depois que ela é envenenada. Aliás, não Uhum, lembro se é depois que ela é envenenada ou um. Não, é um pouco antes disso. É a parte uhum. que ela tá dizendo como as feiras estão sendo fracas. Isso, Essa é desenvolvimento, a né. parte que Uhum, mais se demora, mas o resto eu achei que é bem fluido, cara. Porque ela uhum, é volumoso, mas a história vai acontecendo coisa na história. Você vê desde a cena que ela uhum. morre ao que ela vai lá enfeitiçar as maçãs no terraço do. Terraço não, no cume do castelo. Castelo, né. Uhum. É bem desenvolvido, assim. Mas vou perguntar ao nosso especialista de vampiros, é uma vampira, Tots? Pois eu diria que sim, né, cara? Né. Eu Tem todos os sinais aí, e tem veja até. que veja que até o coração dela foi envolto em alho, né, cara, também. É, Sim, e tem a cena do. A primeira vez que levam ela é tipo. Ela fala sobre escuridão também, né? Tipo, então tem tudo. Tem o Uhum. sangue, tem a escuridão, tem o alho, tem. eu gosto de como ele apresenta ela, assim, como essa criatura vampiresca, né, que ela morde o dedão da rainha, Sim, e, bem tipo, no. como ela diz que logo depois a cicatriz se fez quase que instantaneamente e parecia só uma ferida antiga. Uhum. E ela não deixa explícito que ela percebeu que o marido dela, né, a princesa estava sugando o Não, sangue dele, né. explícito Ela fala que ela não, né? Mas percebeu que ela, assim, ele estava cheio de feridas sim, antigas, né, ela usa o mesmo termo. sim. Então entende-se que ela sabia que era criança, Uhum. mas na posição em que ela estava naquele momento, ela não podia fazer nada. Até Apenas porque o rei já estava totalmente abatido, né, pela isso. situação. Apenas Então, quando ela assumiu o poder em si, que daí, né, tirou o coração da menina fora e tacou na uhum, floresta. uhum. Aí foi a solução. Não sei se vocês têm mais comentários. Não, eu acho que em particular não. Só se vocês Uhum. tiverem algo a acrescentar que eu possa comentar daí. Além do. Você falou que era um dos contos favoritos do livro, mas Uhum. teve alguma outra razão por ter escolhido ele, assim, no sentido de ser algo de terror? Ahn, Na verdade, eu escolhi ele por ser para mim, um dos que mais passa a ideia de terror, assim, Uhum. nessa antologia. Porque além de tratar com temas bem macabros aqui, né, ele mistura isso num meio de fantasia, que eu acho que Uhum. ajuda bastante pro terror, sabe? O Pra questão do arremate por sobrenatural. atacado também vai nessa linha, né? Assim, Ele não é tão explicitamente exato. Ele gore. certamente poderia ser um conto de terror, o Arremate por Atacado, mas pra mim ele lida tão com o cotidiano e só no final que se revela de terror, só no final, né? Ele se revela de terror. Mas Até esse é o então melhor podia ser terror.
Ah, não, sim. Não dizendo que seja ruim, Uhum. mas eu acho que esse setting de fantasia ajuda a ambientar bastante a questão do terror que eu queria passar. Horror Eu poderia fantasy. ter escolhido outro da antologia, assim, tem mais alguns que se encaixam nisso. Tem um da Raposa que é bem legal, inclusive, é bem mais curtinho. Que não chega a ser um terror assim bem explícito, mas é mais não sei dizer, talvez um pouquinho de terror psicológico. Mas esse de terror é o meu favorito do livro. Certo. Acho que é isso então, né? Temos uma resenha. Temos uma. Ok, acadêmico, puxa o encerramento. Bom, pessoal, para quem gostou do conto, eu recomendo os outros contos do livro também. Se chama Fumaça e Espelhos. E já foi recomendado esse livro na nossa primeira. No meu primeiro episódio dos contos, mas fica aqui a recomendação de novo. Quem tiver sugestões de autores ou de contos para nós lermos aqui, sinta-se à vontade para mandar para o sindicato dos escritores@gmail.com ou também no nosso perfil do Twitter e do Instagram e até mesmo do Discord também. E até a próxima semana. Até. Tchau, tchau. Até, pessoal.